Olá, é quarta-feira, dia 15 de março e estamos juntos em mais um assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e que bom poder contar com o seu carinho e audiência de sempre. Hoje é Dia Mundial do Consumidor e por esse motivo vamos falar nesta edição do programa sobre os seus direitos enquanto consumidor. Isso mesmo, e ainda vamos acompanhar juntos as oportunidades de emprego no quadro Há Vagas. Tem também as notícias da internet, dicas de trânsito, enquete do dia e muito mais. O programa hoje está imperdível. E o Dia Mundial do Consumidor é celebrado todos os anos no dia 15 de março. A data, ela relembra o discurso do então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, em 1962, quando enviou uma mensagem ao Congresso tratando da proteção dos interesses e direitos dos consumidores. Em seus argumentos, Kennedy ele destacou que o Estado ele deve proteger os consumidores de forma efetiva. Ele também listou 4 direitos fundamentais: direito à saúde e à segurança, à informação, à escolha e o direito também de ser ouvido. A partir disso, a defesa do consumidor ela ganhou repercussão mundial e passou a ser difundida de maneira mais intensa. Mas passados 55 anos deste discurso, há razões para comemorar a data? Vamos saber dos nossos convidados de hoje. Vamos conversar aqui no nosso estúdio com o Roberto Campos, ele que é gerente de fiscalização do Procon Pernambuco. Também vamos conversar daqui a pouquinho com Márcio Marques, advogado especialista em direito do consumidor. Ele também é professor da Faculdade Estácio. Daqui a pouquinho a gente vai dar início ao nosso bate-papo, vamos receber dicas e orientações a respeito do tema, mas antes vamos acompanhar uma reportagem com Magdiel Nayal. O Código de Defesa do Consumidor entrou em vigor em março de 1991, através da Lei 8.078 de 1990. A partir daí, o consumidor ganhou cobertura legal para suas compras de produtos e serviços e também em suas transações bancárias. De lá para cá, novidades surgiram, como a Lei do Arrependimento para compras pela internet. Mas será que as pessoas realmente sabem o que diz o código? Muito pouco. Assim, porque quando você chega numa loja, você vai comprar, o vendedor só interessa lhe vender, ele não tem o interesse em lhe explicar os seus direitos, né? Alguns, não todos, né? Mas alguns eu conheço. O consumidor, a gente percebe que hoje em dia ele tem uma maior noção do direito do consumidor. Até pelas compras do dia a dia, ele ouviu falar, vê as reportagens, vê tudo na mídia, na internet. Ele tem alguma noção, mas a gente também percebe a dificuldade de aplicar essa noção que ele tem, essa pouca noção. Então, muitas das reclamações são de bancos, de telefonia, de planos de saúde. Ele até tem conhecimento do direito que ele tem, mas não sabe realmente na hora que surge o problema quem ele procurar, como ele deve agir. A obrigatoriedade da presença de um exemplar do Código de Defesa do Consumidor nos estabelecimentos comerciais é um exemplo disso. Elizabeth já trabalhou no comércio e sabia da presença do exemplar no estabelecimento, mas nunca chegou a ler o texto. Para ser sincera, eu nem li. Eu sabia que tinha um livro lá na loja, mas eu não cheguei nem a olhar. Em geral, as pessoas conhecem alguns pontos, como o direito à troca em caso de produtos danificados ou sobre a diferença entre o preço na prateleira e o que aparece no caixa. Comprei uma vez numa certa loja de sapatos, comprei um tênis. Com 8 dias de comprado, ele começou a se descolar, mostrar defeito. Eu fui trocar e a moça se negou a trocar. Aí quando eu falei que ia procurar meus direitos, aí ela veio, não, peraí, vamos ver o que é que posso fazer. Aí foi e trocou. Eu já cheguei numa loja que lá estava o preço na mercadoria e quando eu cheguei no caixa o preço era outro. E eu disse, por que não era o mesmo preço? Não, porque aumentou. Eu disse, eu não quero saber, eu vou pagar o que está na prateleira, porque é o meu direito de pagar o que está exposto na prateleira. Os outros, eu não sei muito, mas esse aí eu sei que eu tenho direito. Segundo a advogada da Associação de Defesa de Cidadania do Consumidor, é comum encontrar clientes interpretando mal o código. Um exemplo é a aplicação da Lei do Arrependimento. Como é que funciona o direito do arrependimento? Para as compras feitas na internet ou via telefone, ele tem esse prazo de 7 dias da desistência. Querem aplicar essa regra do direito do arrependimento para as compras
feitas presencialmente em loja. Então, eventualmente, ele compra uma geladeira, um sofá, e aí depois resolve desistir da compra. Aí a gente fala, olha, não é bem assim. Com a crise alta do desemprego, o setor do financiamento habitacional tem apresentado muitos casos em que o consumidor precisa recorrer para encerrar o contrato por não ter como pagar as mensalidades. Ele tem duas alternativas, ou ele se mantém, na verdade, ou ele mantém esse financiamento. Então, na impossibilidade, a gente orienta que ele procure um órgão de defesa do consumidor, inicialmente, para que tenha uma instrução básica e, se necessário, o ajuizamento de uma ação judicial. Além disso, problemas com bancos, planos de saúde e telefonia estão entre os mais reclamados no país. A dica é buscar conhecer seus direitos sempre e, em caso de dúvida, procurar esclarecimento em algum órgão de defesa do consumidor. A telefonia ela é um dos líderes, né, de reclamações, e até porque eles oferecem muitos serviços via telefone, não explica, o consumidor não tem acesso com detalhes ao que está contratando, e vem embutidos também na fatura mensal dele muitas coisas que ele não solicitou. Se o consumidor se sentiu lesado por algum motivo, procure um órgão de defesa do consumidor, porque às vezes uma simples notificação extrajudicial tende a resolver o problema, não chega até as vias judiciais. Pois bem, ótimas orientações, dicas também. Daqui a pouquinho vamos trazer muitas outras no decorrer do nosso programa. Mas antes, a gente quer chamar você que está em casa, venha participar conosco aqui do Assunto do Dia. Você já pode participar respondendo a nossa enquete. A pergunta de hoje é a seguinte: você que está em casa já teve algum problema ao adquirir um produto ou um serviço? Liga para a gente, participa. 3424-1977 é a nossa linha interativa. Ela está aberta, disponível para você responder a nossa enquete e também mandar alguma dúvida sobre o tema. Participe também através do nosso WhatsApp. O número é o 99418-1206, 99418-1206. Você pode acessar o nosso WhatsApp, deixar lá quantas dúvidas você tiver sobre o tema e daqui a pouquinho nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. Participe com a gente, daqui a pouquinho essas dúvidas serão respondidas. E hoje em dia muitas pessoas elas já possuem conhecimentos sobre alguns de seus direitos ao comprar um produto. Além disso, as empresas também elas precisam estar constantemente atentas para evitar prejuízos e perda também de clientes, até mesmo processos judiciais. Até onde vão os direitos básicos do consumidor? Se você não sabe, acompanhe a partir de agora o nosso debate. Vamos conversar com os dois convidados que entendem e muito sobre este tema. Primeiro vou dar boas-vindas aqui aos nossos convidados. Roberto Campos, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, o prazer é nosso. Doutor Márcio Marques, também seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, obrigado pelo convite. Vamos conversar um pouquinho aí sobre o tema. A gente trouxe a informação no início do programa, contextualizando o porquê do Dia Mundial do Consumidor, né? 55 anos já se passaram do ex-presidente dos Estados Unidos enviar ao Congresso, né, uma carta falando da questão dos direitos básicos do consumidor. Passado esse tempo todo, 55 anos, muita coisa avançou. A gente deixou essa pergunta no início do programa e eu queria que vocês respondessem. Muita coisa avançou a respeito do direito do consumidor? Sim, né? Na verdade houve no Brasil o primeiro pronunciamento em 1985 na ONU. Antes da vigência do Código, a matéria era tratada, do Código de Defesa do Consumidor, a matéria era tratada no âmbito do direito civil ou do direito comercial. Né? Não existia uma justiça específica nem uma legislação específica. A legislação tem mais de 20 anos, né, da data em que foi sancionada. É uma legislação que precisa passar por algumas alterações para que possa incluir esses recursos tecnológicos que hoje existe, que à época não existia, mas existe uma preocupação muito grande em promover essa reforma. Em Brasília tem um grupo dos notáveis, né, que eram ministros, pessoas que participaram da criação do código, alguns juristas e pessoas do sistema de defesa do consumidor, mas eles têm muito receio em abrir o código para que a reforma seja geral e não especificamente em alguns tópicos, né, que a gente pode ver mais na frente, o que necessariamente precisaria mudar. Né? Posso adiantar que essa questão do vício do produto, você comprar um produto hoje que ele apresente um defeito, primeiro você tem que levar numa assistência técnica para que, se não houver a solução, então você pegar o seu ressarcimento ou a troca do produto. Imagine para quem compra uma geladeira para substituir aquela que está em casa. Então, isso é uma coisa que precisa ser revisto.
Mas rever isso significa dar a possibilidade de alterar outras coisas, como a gente vê na agência reguladora, né, que a gente pode também falar mais na frente, as resoluções todas, vez que se faz uma resolução, tem benefícios e tem malefícios ao consumidor. Então, de qualquer forma, a legislação vigente, o sistema de defesa do consumidor, a Secretaria Nacional, os órgãos envolvidos, PROCONs, Defensoria Pública, o Ministério Público, Delegacia do Consumidor, as associações. Então, o sistema está fortalecido. Eu tenho que o consumidor também está mais consciente do seu dever. Isso não implica dizer que ele está imune a abusos ou transgressões por parte de fornecedores. Quando esse consumidor ele tem noção, né, tem a informação, acesso à informação dos seus direitos, mesmo que direitos básicos, esse consumidor se torna mais exigente? É um ponto que a gente pode chamar de positivo nessa relação de consumo? É verdade. Eu diria que há um empoderamento do consumidor em relação a esse tema, né? O conhecimento do que está disponível para ele. Eu costumo dizer que, na verdade, a legislação consumerista ela não só protege o consumidor, ela regula o mercado de consumo. Não é? E isso também protege o comerciante. Não é? Era muito comum no passado esses problemas com equipamentos ir direto na loja lá e querer resolver, muitas vezes até na medida da violência. E o Código de Defesa do Consumidor veio para, em verdade, regular isso. Então, quando a gente fala um código que visa proteger o consumidor, não somente isso, né? Ele visa regular todas aquelas práticas comerciais para tentar servir de instrumento de pacificação social. E é bem da verdade, hoje ele é uma legislação popular. Né? Eu diria que qualquer cidadão hoje conhece itens básicos de consumidor, como troca, compra pela internet, se o produto está com um problema, tem que trocar, enfim. Isso aproxima a sociedade, né? Isso transforma uma sociedade mais participativa, uma sociedade mais exigente, que faz com que a modernidade, o mercado de consumo comece a se aperfeiçoar. Então eu diria que de lá para cá avançamos bastante, mas ainda há passos, né? Eu diria passos bem largos ainda a alcançar, e isso é consequência da modernidade. É natural que a partir do momento que as pessoas têm conhecimentos básicos de direito, por assim dizer, outros sejam exigidos. Então eu acho que esse desdobramento ele tem a cada dia mais a avançar. Eu diria que é por aí a legislação do consumidor. Independente do valor desse produto, esse consumidor, se apresentou algum defeito, o serviço falhou também, ele tem que procurar os órgãos de proteção ao consumidor, tem que exigir seus direitos, porque independe do valor, porque o próprio código ele não descreve, né? O produto até tanto você pode realizar isso em relação à troca ou então substituição do produto. Perfeito. Ele conceitua o consumidor, aquele que adquire como consumidor final, independente de classe social, de gênero, né, e de valor do produto. Né? O que ele conceitua é que o consumidor é o hipossuficiente da relação. Assim como a CLT que diz que o trabalhador é hipossuficiente. Por que ele é hipossuficiente? Porque ele não é dotado de conhecimento técnico para conhecer as aptidões, a coisa daquele aparelho, ele não tem noção de um contrato bancário, diferentemente de um agente financeiro que sabe de toda a legislação vigente, as práticas usuais no comércio. Então, sem sombra de dúvida, o consumidor, como foi dito aqui por Márcio, ele tem um código aí que vamos dizer, tem 20 anos, atingiu a maioridade, mas é uma legislação moderna que tem sido copiada por outros países, precisa sim de algumas alterações, mas o consumidor ele hoje sabe onde bater e bate direitinho. Se pisar no calo dele, ele se dirige, nós temos 56 unidades do PROCON espalhadas no âmbito do estado de Pernambuco. Hoje você tem a rede social, né? A propaganda negativa é que faz com que aquele fornecedor ele mude o comportamento dele, porque ó, a gente tem experiência, como a gente tem uma associação dos PROCONs do Brasil, no país inteiro, o fornecedor ele tem uma postura em cada estado, vai depender da atuação do órgão de defesa do consumidor e do perfil do consumidor, né? Então aqui, até pouco tempo, as empresas de telefonia, todo e qualquer plano lançavam muito aqui, porque aqui a gente estava numa ascensão, um consumo muito grande e aqui se vendia tudo. Então, foram praticadas aqui diversas transgressões, por mais eficiente, por mais diligente que as autoridades que fazem o direito do consumidor estejam, mas você veja que tem instituição bancária que diz que trabalha 30 horas, então a gente só trabalha 8, 9, 10 horas por dia, então a gente luta contra o império, né? E num determinado momento a luta é desigual. Quando você quer fazer uma alteração no texto de uma lei, a gente tem que bater de porta em porta, ver a bancada dos deputados do seu estado, né, para impedir que aquela alteração, ou fazer aquela alteração que a gente julga necessária ao consumidor.
O doutor Roberto falou num ponto interessante, nessa questão de utilizar as redes sociais para demonstrar insatisfação, mais ou menos, do produto que deu algum problema. É legal fazer isso? Até que ponto eu posso expor essa marca que me vendeu um produto com defeito, por exemplo? Eu posso simplesmente pegar uma fotografia do produto, colocar lá no Facebook, no Instagram e relatar todo o problema. É legal fazer isso? Pode acontecer alguma coisa contra a minha pessoa se eu exponho a marca a esse ponto, né, de colocar numa rede social? Eu posso fazer isso tranquilamente? Eu diria que deve haver uma justa medida no uso desse tipo de procedimento, porque o excesso pode acabar virando o contrário, tendo um efeito contrário contra o consumidor. Eu diria que a mensagem, a partir do momento que ela passa a ser pejorativa, isso pode ter uma consequência negativa para o consumidor. Ele pode ser fruto de uma ação de indenização por difamação da marca e etc. Então é algo que deve ser feito com cautela. O que seria considerado um exagero? Usar palavras, né? Palavras que de alguma forma afetem a qualidade de um produto ou uma marca, ou tire a sua credibilidade do mercado. Eu diria que seria criar uma mancha negra na imagem daquele produto, daquele serviço, não é? E isso o consumidor tem que tomar cuidado, né? Temos aqui no Tribunal de Justiça de Pernambuco várias experiências de julgados de empresas, né? De empresas de telefonias que buscaram o Poder Judiciário contra essas mensagens, saíram vitoriosas. Você pode ficar imaginando que isso é um contrassenso, mas é sair daquele ponto de equilíbrio da mera reclamação, considerando que a legislação do consumidor estabelece um procedimento, como eu já disse no início, que regula essa prática comercial, estabelece um caminho a ser percorrido pelo consumidor e ele não pode buscar uma via alternativa, um meio indireto, uma coação moral, por assim dizer, para solucionar o seu problema, quando na verdade a própria legislação já criou um caminho. Então eu diria que o excesso sim pode sofrer uma penalização. Vamos reforçar esse caminho, né, para chegar até solucionar o problema e não precisar me expor numa rede social e cometer um exagero. Dentro da linha do que o Márcio falou, o consumidor ele pode relatar que teve um problema ou que está vivenciando um problema com um determinado tipo de fornecedor ou de produto. Agora, o que ele não pode é manchar a imagem, dizer que aquele produto não presta ou que a empresa não presta. Ele demonstrar uma insatisfação, sim, dentro do limite da razoabilidade, né? A gente tem sites de Reclame Aqui, você tem uma plataforma do governo, procon.gov, que é do governo federal, que você é de acesso de todo mundo, você relata um problema. Agora, não é um muro das lamentações, assim por se dizer, e de esculhambação. Né? Porque, de fato, se você denigra uma imagem, você está passivo daquela página ser tirada do ar e você responder por uma queixa-crime e até mesmo por uma indenização. O caminho é na pacificação. A gente tem aí tantas unidades do Código de Defesa do Consumidor. Você tem o ideal é que, num primeiro momento, você tente o serviço de atendimento ao consumidor, que é o pós-venda. Né? Que lhe adianto logo que para assuntos de financeiro, para assunto de telefonia, em que você vai pleitear o cancelamento de um plano de saúde ou de um plano de telefonia, os serviços regulados como num todo, você não consegue. Ligue, o serviço é 24 horas, mas se você ligar de 19 horas para cancelar um título de capitalização, para cancelar um seguro, vai dizer lá, esse serviço só está disponível até às 18. Agora, se você quiser contratar esse mesmo serviço nesse horário, se você quiser aumentar o seu limite do seu cartão de crédito, você vai conseguir. Então, a gente tem uma operação chamada Barômetro, que a gente recebe queixas direto. O que nos deixa muito feliz é que a população está diligente, a população está consciente. Olha, liguei para o site da companhia de eletricidade e não me respondeu, isso aqui, liguei para o da de água, liguei para o do banco. Então, a gente tem processos instaurados em cima dessas empresas em que elas são penalizadas. É importante, aí a gente trabalha pelo diálogo, mas tem que ir no bolso. O que acontece também é o seguinte, o consumidor ele tem que acreditar, né? Porque a empresa ela vai pelo varejo. Se você pegar hoje, nós tivemos um ano passado com o diretor da Anatel, nós tínhamos até então registrado no PROCON cerca de 3.800 reclamações no mês de abril contra a telefonia. E os números deles ultrapassavam a faixa de 35 mil. Mas qual é a justificativa? Ele foi até o PROCON para isso. Ainda nós não recebemos queixa pela internet. Então, o público que vai para o PROCON é a classe C, D, é a população mais, eu posso dizer assim, mais sacrificada, em que
ainda acredita no cara a cara, que não tem acesso à internet para prestar uma queixa. Então, essa é a explicação. A gente está cada vez mais levando, nós temos um programa que a gente vai até os bairros, vai com comunidade mais carente para buscar esse consumidor, porque a gente precisa desse registro. Se você pegar meu registro a época de 3.800 reclamações contra a telefonia, eu não posso dizer a você que só é esse número que está insatisfeito com a telefonia e tem cerca de 1,5 milhão a 2 milhões de usuários no estado de Pernambuco, até mais, considerando que há 2 ou 3 chips por pessoa. Então, é importante o registro para que a gente possa estabelecer políticas e direções relacionadas a coibir abusos que são permanentes e que vão continuar. Cada dia que se lança um produto, a inovação da maneira de lesar o consumidor, principalmente essas instituições que, infelizmente, praticam o empréstimo consignado, que o superendividamento hoje é uma realidade que afeta aposentado, pensionista e servidor público. No caso, puxando o gancho, né, dessa questão do empréstimo consignado, os aposentados eles são vítimas, né, às vezes, desse tipo de empréstimo. O familiar, percebendo que foi feito o empréstimo consignado, mesmo o aposentado não tendo a necessidade de fazer esse empréstimo, ele tem o direito de se arrepender? Esse empréstimo ele pode ser cancelado ou, uma vez assinado ali pelo aposentado, não pode voltar mais atrás? Eu acho que deveria se verificar quais foram as condições em que isso foi contratado, porque você não pode presumir que a vontade do consumidor era de não ter aquele tipo de consignado, não ter aquele tipo de serviço ou aquele produto. É um contexto que vai chegar a essa conclusão, não é? Eu coloco sempre em evidência que, nesses casos, o dever da informação, não é, ele prevalece, ele é maior do que tudo. Então, a clareza na informação, nas cláusulas contratuais, a fórmula de calcular as prestações, o valor que está sendo objeto, as taxas, os impostos, tudo isso deve ser bem colocado de forma esclarecida, não é? Não é só um dever do fornecedor, a instituição financeira, mas é um direito do consumidor de se informar daquilo. E aí o que a gente vê é que essa regra ela não é cumprida. E aí coloca o consumidor numa situação de vulnerabilidade. Colocando o consumidor nessa situação de vulnerabilidade, esse contrato é passível de ser declarado nulo. Não é? Ele não é nulo desde o seu começo. Ele pode ser declarado nulo porque houve um negócio jurídico, uma formalização, as assinaturas, etc. Então é um contexto que vai dizer se esse contrato pode ser desfeito ou não. Mas aí tem outra contrapartida, porque o consumidor, em um momento, ele se beneficiou daquele dinheiro. E aí como é que vai fazer? Ele devolve o dinheiro e desfaz o negócio? Ou o negócio se mantém com regras diferentes? Então não é uma coisa muito simples de ser resolvida, entende? Porque é um contrato que assegura também a instituição financeira de receber a quantia para a qual foi emprestada, né? Então eu diria que a clareza, né, a transparência é que vai dizer se num caso é caso de abuso, né, se é um caso de ilegalidade daquele contrato ou não. Então é um contexto que vai levar a isso. Eu ainda acrescentava de que quando ele não é vítima do agente financeiro, ele é vítima de familiares, porque na maioria das vezes esses empréstimos são contraídos para um filho, para um neto, para um genro, para uma nora. Então ele precisa ter muito cuidado, porque ele não vai conseguir se livrar. E o pior ainda é ficar trocando um empréstimo por outro, que a dívida vai se perpetuar. Então, é preciso ter muito cuidado nisso. A boa-fé que a gente exige do fornecedor, a gente também exige do consumidor. Se o consumidor vai de livre e espontânea vontade a uma instituição financeira, onde a ele é informado o custo efetivo da transação, ou seja, o valor dos juros cobrado ao mês, ao ano, as taxas incidentes sobre aquele imposto, e especificamente ele concorda com aquilo ali, ele não pode vir depois dizer que não. Se beneficiar da própria sobretudo quando o dinheiro caiu na conta dele. Depois de gasto. Né? Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje, o dia de hoje está sendo marcado por uma série de protestos promovidos por centrais sindicais. Diversas categorias do Estado participam do Dia Nacional de Paralisação contra a Reforma da Previdência Social. Nas primeiras horas da manhã, foram registrados vários protestos na BR-101, o que deixou o trânsito bastante complicado. Entre as categorias que aderiram à paralisação estão os professores, agentes penitenciários e metroviários. E o metrô do Recife
paralisou agora há pouco as atividades e quem está na estação central do metrô, ao vivo com mais informações, é o repórter Magdiel Nayal. E a gente quer saber qual a orientação para quem vai precisar utilizar o metrô ainda hoje, Magdiel. Bom dia. Bom dia, Valdson. Bom dia a todos os telespectadores. Valdson, a orientação agora é pegar ônibus. Os ônibus funcionam normalmente durante todo o dia. Isso porque o metrô só volta a funcionar agora às 4 da tarde e vai até às 8 da noite, horário de pico, já que o metrô aderiu a esse Dia Nacional de Paralisação contra a reforma da Previdência. Os trens funcionaram das 5 horas da manhã até as 9 horas da manhã. Esses trens foram operados por supervisores e o pessoal de cargos de confiança, já que o pessoal do operacional aderiu à manifestação, aderiu à paralisação. E eu estou aqui com o Levi Arruda, ele que é diretor de comunicação do Sindicato dos Metroviários. Levi, conta pra gente quem aderiu à paralisação. Todo o pessoal do operacional decidiu sim cruzar os braços nesse dia. Bom dia. Bom dia a todos. Agradecendo já à Rede Brasil por esse espaço para ouvir os trabalhadores. Quem se importa com o outro, quem pensa no coletivo, parou hoje para ir às ruas protestar contra a reforma da Previdência. Por isso nós, os metroviários de Pernambuco, maquinistas, controladores, agentes de estação, manobradores e muitos outros setores decidimos por essa paralisação de 24 horas em solidariedade à classe trabalhadora contra a retirada dos nossos direitos. E você falou muito bem, os trabalhadores do metrô do Recife estão de braços cruzados e quem está operando o sistema são os chamados cargos de confiança, muitos com salários acima de R$20 mil, pessoas que não têm compromisso com o resultado, alguns até já aposentados talvez, para quem não faça a diferença essa reforma da aposentadoria. Mas para quem já deu uma olhada nessa reforma, sabe que ela acaba com a aposentadoria dos trabalhadores. Levi, alguns setores estão pensando na possibilidade de aderir à greve geral. O metrô pode aderir a essa paralisação, essa greve geral, essa greve que está sendo aderida por alguns setores em outros estados e também pode ser aderida aqui em Pernambuco? Os metroviários de Pernambuco têm uma história de luta em defesa da classe trabalhadora, não só dos seus direitos. Por isso, nesse momento, nós não estamos aqui reivindicando salários, mas estamos reivindicando que não passe essa reforma da Previdência e esse movimento é nacional. Essa greve geral já vem sendo construída há tempo, sendo articulada. Então, por isso, hoje nós aderimos também a esse movimento que é nacional. São Paulo está parado, os metrô, Belo Horizonte está parado o metrô, em Recife também. E sim, nós como categoria temos toda a intenção de integrar esse movimento da greve geral da classe trabalhadora contra o ataque aos nossos direitos, contra o ataque à nossa aposentadoria e a aposentadoria de todos os trabalhadores. Tem uma manifestação marcada agora às 10 da manhã na Praça Oswaldo Cruz, aqui no bairro da Boa Vista, centro da cidade. Os metroviários vão se juntar lá a essa manifestação? Sim, nós queremos aproveitar o espaço e convocar todos os metroviários e metroviárias de Pernambuco, mais uma vez, para somar com um grande ato da classe trabalhadora, que sai ali agora da Praça do Teatro Valdemar de Oliveira, a Praça Oswaldo Cruz, e vai percorrer a Avenida da Conde da Boa Vista, dizendo não à privatização, não à terceirização, não à reforma da Previdência e fora Temer. Obrigado, Levi. A gente lembra que o VLT, a linha diesel, não está funcionando hoje. O metrô do Recife volta a funcionar às 4 horas da tarde e vai até às 8 horas da noite. Hoje, que é o dia de paralisação, amanhã os trens funcionam normalmente. A gente lembra a população que os ônibus, o Grande Recife está disponibilizando os ônibus normalmente, não há nenhuma paralisação por parte dos rodoviários, portanto o serviço de ônibus nas ruas está funcionando normalmente. Valdson, a gente volta com você. Ok, Magdiel Nayal, muito obrigado pelas informações. Então você que vai precisar utilizar o transporte público, atenção ao horário, né? O horário de funcionamento do metrô e os ônibus, como você conferiu, os ônibus estão circulando normalmente aqui na região metropolitana do Recife. Mais uma vez, muito obrigado ao repórter Magdiel Nayal. E hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre direito do consumidor. Este é o tema do nosso programa e agora a gente vai conferir o que é notícia na internet sobre este tema. Quem vai trazer as informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia. Oi, Valdson. Para você uma ótima quarta-feira, para vocês que nos acompanham.
Hoje a informação está no G1. CELP é líder no ranking de reclamações em 2016 do PROCON de Pernambuco. Ao todo foram 944 do total de 28.971 reclamações durante o ano passado. Empresas de telefonia fixa e móvel ocuparam a segunda e terceira posição no ranking. Entre os principais motivos de reclamação sobre a CELP estão as cobranças abusivas ou indevidas nas contas de energia. Já a CELP disse que das 944 queixas, 604 foram consideradas improcedentes. Em relação à segunda posição no ranking de reclamações, a empresa Telemar Oi Fixo teve um total de 761 reclamações e a Oi Móvel recebeu 522 reclamações. Agora a gente volta ao estúdio para saber outras informações sobre o direito do consumidor com o Valdson. É com você. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações e todos os anos o PROCON ele divulga essa lista das empresas mais reclamadas. E como o Roberto Campos ele está aqui, é gerente de fiscalização do PROCON estadual, a gente vai repassar a pergunta para ele, né? Qual o objetivo da divulgação dessa lista? O que é que vocês fazem com esse ranking? Explica para o consumidor que está em casa que ainda não tem conhecimento dessa informação. O objetivo dessa lista é traçar o perfil daquele fornecedor, verificar as queixas, os objetos das queixas mais recorrentes, para tentar que esse assunto seja resolvido lá, junto à sede da empresa. Então, esse ranking é um registro preliminar de todas as queixas que foram prestadas durante aquele mês. Essa queixa vai ser submetida a uma audiência em que a empresa vai apresentar uma defesa e a partir dali vai ser dado o veredito se o fornecedor está certo ou se o fornecedor está errado. Agora, hoje, como o fenômeno do superendividamento é uma coisa em alta, nós estamos abrindo queixa contra empresa de energia, empresa de água, de telefonia, de departamento, visando uma conciliação, um parcelamento de débito. E esses índices, essas queixas entram num ranking do atendimento. Então, eu não posso dizer que de 900 reclamações contra, seja CELP, seja Telemar, que a empresa pecou nessas 900 reclamações. É preciso que a gente vá, no segundo momento, avaliar. O que a gente pode dizer é que essas foram as empresas em que os consumidores mais se insurgiram contra ela. Nem sempre de que a empresa está errada. Às vezes ele quer o parcelamento do débito. Como também existem queixas que são procedentes. Corte indevido, cobrança indevida, a velocidade da internet que o consumidor não tem como ele contratou, é um chip a mais que foi colocado na conta dele. Então, é uma gama de problemas de fato resistentes, mas que eu me antecipo para dizer que nós temos um percentual de 80% a 90% de êxito nas queixas que são submetidas ao PROCON, ou seja, isso aí iriam desaguar no Poder Judiciário, no Juizado de Pequenas Causas, ou seja, a gente tem aí entre 10% e 12% que a gente não consegue resolver, que impõe uma multa. Essa multa, quando não é paga, ela é encaminhada para a Procuradoria-Geral do Estado e ela é cobrada através da dívida ativa. Eu vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados, porque a gente está falando hoje do Dia Mundial do Consumidor e para comemorar essa data, né, o Dia do Consumidor, o PROCON Pernambuco ele está realizando diversas ações educativas com os consumidores que estão próximos ali à estação central do metrô no Recife. Então a gente vai voltar a conversar ao vivo com o repórter Magdiel Nayal, ele está lá no local e ele vai dizer, né, qual é o objetivo dessa ação, quais as orientações que estão sendo repassadas e quais as pessoas que podem conferir essa ação. Magdiel, explica para a gente sobre essa ação do PROCON estadual. Valdson, uma ação comemorando aí o Dia do Consumidor. Quem passar por aqui pela estação do metrô e participa dessa ação pode encontrar vários serviços. Aqui estão reunidos o pessoal da Delegacia do Consumidor, tirando segunda e terceira via do documento de identidade, o pessoal do Ministério Público, o pessoal também da Ordem dos Advogados do Brasil e o pessoal do PROCON esclarecendo dúvidas, tirando dúvidas aí aos consumidores sobre dúvidas quanto a negociações, a compras, a transações financeiras. Eu estou aqui com Rose Sena, ela que
integra, faz parte do PROCON, do setor do PROCON educativo. Rose, conta pra gente, o que é que o pessoal encontra aqui procurando o PROCON aqui hoje na Estação Central do Metrô? Bom dia. Aqui, você procurando aqui a estação que está sendo localizada no metrô, na estação central do metrô, você encontra funcionários do PROCON que orienta e envia você para o PROCON sede, dependendo de cada situação. Então, o consumidor que chega aqui com um problema, teve um problema com a venda e ele está sem saber o que fazer, se o direito dele está sendo respeitado ou não pela loja, ele vem aqui e ele vai ser orientado sobre os seus direitos, se ele tem ou não direito naquele caso e o que ele deve fazer. Isso, nós temos aqui advogados, temos estagiários, tem uma equipe aqui grande do PROCON, que dependendo da situação, ele faz um auto de apresentação e dependendo da situação ele vai ao PROCON. E quem está em casa e não pôde passar aqui hoje, não vai passar aqui na Estação Central do Metrô e também está pensando, poxa, eu poderia aproveitar essa ação, mas não vai dar para chegar lá, eu tenho uma dúvida, eu quero fazer uma denúncia, já que hoje é importante a gente falar para os nossos telespectadores, também vai ser divulgado pelo PROCON o ranking das empresas com maior número de reclamações aqui em Pernambuco. Esse consumidor faz o quê? Ele procura a sede do PROCON, tem algum telefone que ele possa entrar em contato? Tem sim, ele pode procurar a sede do PROCON, que é na rua Floriano Peixoto, perto da Casa da Cultura, ou pelo telefone. Sabe informar o número do telefone? O telefone é 3181 0172. 31810172. Ok, a ação ela continua até 1h da tarde, então quem estiver passando aqui no centro do Recife pode vir, pode tirar suas dúvidas, esclarecer qualquer dúvida sobre alguma negociação, saber se o seu direito está sendo negado e aí vai ser conduzido para onde ele deve comparecer para resolver o seu problema, esclarecer a situação e sair da pendência, né? Resolver a situação e ficar tranquilo, porque é isso que o consumidor tem direito a ter os seus direitos respeitados. Waldson. Ok, Magdiel Nayal, mais uma vez, muito obrigado pelas informações. A gente ouviu, né, uma funcionária ali do PROCON, uma servidora do PROCON estadual. E para não repassar a pergunta para o Roberto, daqui a pouco a gente repassa, vou repassar para o Márcio, né? Márcio, em relação a essa questão de dar esse acesso, né, ao consumidor, acesso à informação, esse tipo de ação é muito importante. Sai ali do escritório, das quatro paredes e vai chegando até o público. Como é que você avalia a importância desse tipo de ação? Que não acontece só em datas comemorativas. Geralmente o PROCON tem lá o PROCON móvel, o Roberto daqui a pouco fala sobre outros projetos do PROCON estadual, mas a importância de levar o serviço até a população. Faz uma análise para a gente sobre É verdade, isso é um fenômeno social importantíssimo, porque traz para o consumidor o conhecimento dos seus direitos. Faz com que ele seja um agente transformador da nossa sociedade. Eu diria que essas ações do PROCON e das associações em geral, que procuram aproximar o consumidor da legislação, procuram aproximar o consumidor da realidade das práticas comerciais, eles são fundamentais porque eles servem como instrumento de solução pacífica de conflitos. Essas orientações, muitas vezes, eu diria na maioria das vezes, ela consegue dar um caminho para o consumidor, consegue trilhar, né, consegue mostrar uma realidade para o consumidor, que muitas das vezes ele até se convence de que não tem direito de fazer aquilo. Isso é importante, né? Como já disse no primeiro bloco, o Código de Defesa do Consumidor ele não é só para proteger o consumidor, mas sim para regular a relação comercial. E aí um ponto importante, só para elucidar isso, eu diria que a maioria dos consumidores ainda não conhece alguns direitos básicos, como troca, arrependimento, etc. É muito comum, às vezes, o consumidor adquirir um produto, né, não gostou, ficou apertado, não deu, quebrou, e volta ao comerciante. E ele volta para o comerciante e quer trocar o produto. E o comerciante, muitas das vezes, ele não é obrigado a trocar o produto, porque isso é uma obrigação do fabricante. E essas ações esclarecem o consumidor de que, na verdade, o problema, o produto está com vício, com defeito, ele deve procurar assistência técnica, é o fabricante que é o responsável, o comerciante é um mero interlocutor. Esse comerciante ele só vai responder pela essa troca desse produto se ele anunciou, se ele contratou que assim seria. Aquela plaquinha, né, trocando o seu produto em 48 horas, ou se você não gostar, volte aqui em 7 dias que eu troco, isso é um contrato. E essas ações tornam essa informação clara para o consumidor e ele consegue ter essa dinâmica melhor, não é? Eu diria que evita aqueles problemas de levar o produto para a porta da loja e quebrar o produto na frente da loja, quando o comerciante, na verdade, ele não é responsável por fazer aquela troca.
Isso esclarece, né? Esclarece e evita um conflito futuro. Eu diria que essa ação ela ganha importância maior nesse sentido. É uma ação, né, comemorativa ao Dia Mundial do Consumidor, mas o PROCON faz questão de realizar diversas ações no decorrer do ano, não só numa data comemorativa, tem também muitos outros projetos que aproximam a população do PROCON, não é isso, Roberto? Nós temos 2 unidades móveis, né, que levamos às comunidades carentes, e aqui de qualquer forma deixo logo aí um comunicado para a associação de bairro, associação de classe que tem o interesse em ter esse serviço, basta entrar em contato com o órgão que nós vamos encaminhar, seja por uma semana, por 2 dias, 3 dias, é só solicitar, né? Além disso, nós temos o PROCON Educa, que qualifica, inclusive nós estamos com um trabalho de qualificação dos fornecedores, do trabalho da excelência, isso não tem custo nenhum, o que a gente quer, a finalidade no órgão não é só autuar, não é só punir, é de educar, seja o consumidor, como a gente tem diversas oficinas, como está tendo agora, de direito básico do consumidor, orçamento doméstico, para evitar que surjam determinados problemas, né? E cientificar o fornecedor de que é mais barato para ele, até por uma questão de fidelização do cliente, resolver a demanda na loja e não no PROCON ou no Poder Judiciário. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. A gente agora vai a um rápido intervalo. Você que está em casa, tem alguma dúvida sobre o tema, pode mandar para a gente sua pergunta. 3424-1977, a nossa linha interativa está disponível também, como está disponível o nosso WhatsApp, que é o 99418-1206, 99418-1206. Manda aí sua dúvida, daqui a pouquinho essa dúvida vai ser respondida. Vamos agora a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia. Hoje estamos falando sobre o Dia Mundial do Consumidor e a partir de agora vamos trazer dicas para você que está em casa nos acompanhando. Tem dúvidas a respeito dessa questão da relação de consumo, até onde vai ser o direito? A gente vai trazer aqui algumas informações no nosso telão e os nossos convidados vão nos auxiliar, né, explicando como é que funciona essa questão da relação de consumo. Dicas para você consumidor. É importante que na hora da compra, né, de qualquer produto, você exija sempre a nota fiscal e é importante também que você guarde essa nota. Vamos reforçar a importância desse ato, né, de pedir a nota fiscal e de guardar essa nota fiscal. Tudo que for precisar resolver pós-compra desse produto, eu vou precisar apresentar essa nota fiscal, por isso que é importante guardá-la? O documento, a nota fiscal, vai comprovar a relação, o contrato que foi firmado de compra e venda ou de prestação de serviço, que quer que seja. A partir daquela data é que você vai poder exigir o direito, seja os 30 dias para garantia, para troca ou substituição na hipótese de vício ou de defeito, ou seja, até mesmo para exigir, porque existe a garantia legal e existe a garantia contratual. Então é importante que você tenha esse documento e guarde, até porque se você perder essa nota fiscal, o fornecedor não está obrigado a lhe conceder a segunda via, e especificamente isso vai trazer um prejuízo para ele. Então é importante guardar. Ninguém quer fazer aqui apologia ao comércio informal, mas quem compra no comércio informal corre um sério risco de não ter a quem reclamar na hipótese de um defeito ou de vício naquele produto. No caso, nota fiscal, cupom fiscal, são a mesma coisa ou são documentos diferentes? Tem o mesmo valor? Não, tem o mesmo valor para se exigir, né, qualquer direito que tem em decorrência de um vício produto. Agora é importante que ele tire uma xerox, que com o passar do tempo, né, o cupom fiscal ele vai apagando. Fazer só acrescentar uma informação sobre nota fiscal. Às vezes a gente recebe um presente, né? E a nota fiscal ela é entregue no nome de um terceiro, né? Sei lá, o pai comprou um celular e tirou uma nota fiscal, daquelas que coloca o nome, né? Aquele consumidor que tem a posse, que está no produto, ele consegue exercer os mesmos direitos, mesmo não estando lá o seu nome como sendo o comprador desse produto. Então, não vai ter diferença nenhuma. Só basta a comunicação. Só basta ter o produto e a nota fiscal para exercer esses direitos. Ok, vamos agora à próxima informação. Temos aqui outra tela. Produto com defeito, o consumidor tem direito de escolher se quer trocar, receber o dinheiro de volta ou pedir um abatimento, caso ele compre algum outro produto.
no caso com defeito? O que a gente poderia falar dessa tela aqui? Isso volta para aquele ponto inicial que falei sobre o Código de Defesa do Consumidor, que ele não é só para proteger o consumidor, ele regula o mercado de consumo, não é? Se um produto tem vício ou defeito, né, está impróprio, inadequado para o consumo, ou coloca em risco a segurança, etc., esse produto, primeiro, o fornecedor ele vai ter um prazo para sanear esse vício ou sanear esse defeito. Que é um prazo, se ele não fizer, né, um prazo de 30 dias, se ele não fizer esse saneamento desse vício ou desse defeito, aí sim é que nasce a prerrogativa do consumidor de exercer, né, a substituição, abatimento no preço, né, ou até a troca desse produto. Então, a regra geral é, primeiro, o fornecedor tem que sanar o vício, resolver o problema, para depois nascer o direito do consumidor. E ele sana através de uma assistência técnica, ou seja, não adianta você bater na loja e exigir que a lei faculta ele, que primeiro o consumidor leve uma assistência técnica, que espere os 30 dias, para que a partir daí ele possa, se não for sanado o vício, exigir o dinheiro ou a devolução do produto. Agora, é importante ressaltar que quando o consumidor que for adquirir o produto, verifique se na região, se na cidade dele tem assistência técnica, que por mais das vezes se dá em outro estado da federação, muito embora que os fornecedores paguem pelo transporte do produto, remessa, mas você vai ficar um tempo aí, um determinado período de tempo, esperando aquele produto que você tanto necessitava. Então, esse é o tipo de informação que tem que ser dado previamente ao consumidor. No caso, tendo uma assistência técnica próximo de casa, tem um celular, por exemplo, apresentou defeito, eu tenho que deixar o celular no local. A assistência técnica, ela tem que me ceder outro aparelho para não ficar sem o serviço ou não? Não, aí você tem que exigir a ordem de serviço, que é para começar a contar o prazo de 30 dias. Mas ela não faz uma substituição temporária, não. Ok. Dessa tela ainda eu queria só chamar a atenção em relação a essa questão de comprar um produto com defeito, eu posso pedir um abatimento. Eu tendo consciência que estou comprando aquele produto com defeito ou com algum vício, porque existe a diferença entre vício e defeito, né? Nesse caso aqui a gente apresentou um produto com defeito, eu posso pedir um abatimento. Então, eu tendo consciência de que aquele produto está com defeito, eu perco meu direito de trocar esse produto? Eu vou substituir defeito por uma avaria. Eu vou comparar aqui a história de saldão. Você vai num saldão, então, que tem uma máquina de lavar que está machucada, que tem uma geladeira que está machucada, arranhada, produto de mostruário. O vício é aquilo que você não está vendo, né? E defeito é algo que torna impróprio, que compromete a sua saúde. Uma geladeira que está dando choque, um aparelho eletroeletrônico. Então, se você já compra sabendo que tem aquele machucão, você não vai poder exigir a troca por aquele machucão. Agora, se o equipamento não funcionar, aí você vai poder exigir, sim, a substituição ou a devolução do dinheiro. Ok, vamos à próxima tela aqui. Temos outra informação. Acidente de consumo. Sempre use o produto comprado ou serviço adquirido de acordo com a finalidade desse produto, isso para evitar qualquer acidente. Isso é um tema um pouco polêmico, porque na maioria das vezes esses manuais de instruções não são claros o suficiente para colocar o consumidor numa situação de segurança. Eu costumo sempre dizer que nesses casos não é só o direito do consumidor de se informar, há também um dever do fornecedor do produto de informar. Então, é o direito de se informar e o dever de informar. Eu diria, por exemplo, você comprar um equipamento que ele tem a tensão de 110 volts, e você chega na sua casa e vai lá e coloca na 220 e, obviamente, isso vai causar um acidente de consumo seríssimo. Então, nesses casos, veja que há um ponto cultural nosso aqui, que a nossa voltagem aqui é 220, bem gritante. Então, nesse caso, o fornecedor ele tem o dever de informar ao consumidor sobre essa situação peculiar. Agora, os acidentes decorrentes do mau uso, obviamente, vai ter que ser averiguado caso a caso. Nesses casos do mau uso, regra geral, não há responsabilização do fabricante, porque aí foi decorrente do mau uso desse equipamento. Por isso que a legislação vigente exige que os produtos importados estejam em língua portuguesa e que determinado tipo de produto que tenha que ter o selo da ABNT, se for brinquedo, a idade, até a idade daquela criança, para evitar o acidente de consumo. Inclusive, há uma lei estadual que os hospitais, as clínicas têm que fazer um registro de acidente de consumo e enviar para os órgãos de defesa do consumidor, que é exatamente para que... Não é à toa que o Ministério da Justiça ou que os PROCONs tiram de circulação um determinado produto, né? Então, sempre se ficar caracterizado que aquele produto é
impróprio ao consumo, seja porque ele não traz as informações adequadas, ou que determinado componente pode pôr em risco, esses produtos são tirados de circulação através de procedimentos como esse que eu acabei de falar aqui. Ok, vamos conferir agora a próxima informação. No caso da compra de alimentos, nunca compre ali um alimento com a data de validade vencida, quase próximo ali para vencer, ou também com a embalagem aberta, furada, amassada ou enferrujada. O que a gente poderia reforçar aqui? Isso aqui é bem interessante. Temos aí duas situações diferentes, né? Primeiro, o produto que está totalmente impróprio para o consumo, ele não pode estar de forma nenhuma no mercado, né? E em segundo lugar, você tem uma situação de que o consumidor tem que saber exatamente como aquele produto está sendo adquirido. É muito comum, você vai no supermercado e tem lá um produto que normalmente ele custa R$5, está lá, promoção R$2, mas está vencendo daqui a 2, 3 dias. Então essa informação tem que ficar clara, precisa, e o consumidor tem que ter a certeza disso de forma inequívoca, que são os 3 pontos que o código impõe em relação à informação. Essa informação tem que estar clara, precisa e inequívoca. Ou seja, o consumidor sabe que daqui a 2, 3 dias esse produto vai vencer, né? Então está aberto, está impróprio para o consumo, está vencido, está impróprio para o consumo. Só não há, regra geral, uma disposição específica de produtos amassados, né? Nos Estados Unidos, inclusive, os produtos amassados eles têm um preço mais acessível. Aqui no Brasil a gente não tem essa cultura. Aqui a gente não admite a comercialização, principalmente de gênero alimentício, porque há estudo que diz que solta a tinta ou a proteção que tinha no invólucro e aquilo vai para os alimentos. Agora, infelizmente, por mais que saibamos que é vedado, a população compra, aqui ao entorno do mercado público, e eu vou de pequeno aos grandes supermercados, padaria, é recorrente toda a fiscalização, e em restaurante também, que a gente encontra água mineral vencida, a gente vai na despensa do restaurante, tem produto vencido, sendo manuseado no preparo de alimentos. Então, a população tem que estar atenta não só ao preço do produto, mas à data de validade, principalmente aqueles que se encontram em promoção. No caso, a pessoa comprou o produto, não observou no supermercado, por exemplo, que estava o produto vencido. Chegou em casa, foi observar o produto, observou que a data já passou a validade. Ele tem direito de fazer a troca? Ele pode voltar no estabelecimento com a nota e o estabelecimento é obrigado a trocar aquele produto? É obrigado, sim. No passado havia um convênio com os supermercados de que, caso até o caixa o consumidor verificasse que o produto estava vencido, ele levaria aquele produto sem pagar, né? Isso era uma prática difundida no país inteiro, mas aqui no âmbito do Estado já há uns 2 anos que a gente suspendeu, porque na verdade aquilo estava servindo até, vamos dizer assim, de um incentivo para que os fornecedores não fizessem uma atenção tão redobrada no cuidado na hora de substituir o seu almoxerifado, como é o seu estoque, desculpe, me fugiu a palavra. Então, a gente pôs fim a esse convênio e ressaltando da necessidade que a população tem de ser diligente. Todo produto tem que ter a data em que foi fabricado e a data de vencimento. Se ele não tiver isso, ele não pode ser comercializado. E quando essa relação de consumo ela pode interferir, né, na saúde do consumidor, a situação fica ainda mais grave. Ainda assim, muito mais grave, porque é uma responsabilidade por um eventual dano que esse consumidor venha a sofrer, um problema de saúde, etc. Queria acrescentar um ponto interessantíssimo acerca disso, né? As regras de propaganda enganosa e propaganda abusiva, né? Eu costumo bem didaticamente dizer assim, propaganda enganosa e propaganda abusiva, a gente não sabe a diferença, né? A propaganda enganosa é aquela que o fornecedor, ele vira tirar vantagem, né? A propaganda abusiva é aquela que é em total detrimento do consumidor, né? Então você vê, por exemplo, essa promoção de que vai vencer daqui a 3, 4 dias, o consumidor enche o carrinho, né? Ou seja, ele está induzindo, né, o consumidor a errar, né? Essa propaganda aí é uma propaganda enganosa. A propaganda abusiva é aquela que visa unicamente tirar vantagem, colocar o produto vencido na prateleira, só quem está saindo ganhando nessa relação comercial vai ser o comerciante. E aí essa propaganda é abusiva, passível, eu acredito que até de atuação pelo órgão fiscalizatório. Agora, se você sabe por que o consumidor ele cai em golpe, porque ele vai atrás de facilidade. Desconfie. Como é que um determinado produto é oferecido, ele tem um preço usual de 10, ele está por 8, por 6, por 5. Não existe o cafezinho de graça.
Então, se o preço está baixo, tem algo errado por trás disso. Isso se aplica também em compras através da internet. Muita gente, quando vai pesquisar, algumas lojas, né, elas colocam um preço um pouco mais baixo na internet, mas porque tem o frete também a incluir no valor daquela compra. Mas as pessoas às vezes vão em busca dessa facilidade e às vezes caem em golpes, né? O preço muito abaixo do mercado, tem que acender um alerta. É preciso atenção na compra também através da internet. Existe anúncio no jornal de concessão de empréstimo, ou mensagem telefônica, ou ligação, eu vou lhe emprestar 20 mil, mas é necessário você adiantar 2. Então você tem que dizer ao cara, você não sabe fazer conta? Abata logo meus 2 dos 20 e manda 18. Você vê carro anunciado por preço mais barato do que uma concessionária. Não pode, minha gente. Desconfie, né? Não existe isso. Qualquer ligação para sua casa, isso aqui, vá até aquele estabelecimento. Se você quer comprar pela internet, verifique o site se ele é confiável, veja nas redes sociais, junto com familiares, veja nos órgãos de defesa do consumidor. A gente tem como dizer o perfil de um fornecedor. Eu quero comprar em tal loja de departamento. Eu vou dizer, Walter, essa loja aqui teve 300 reclamações no ano passado no órgão e ela conciliou em 255. Então, é um bom fornecedor, compre, porque diversas foram as razões dessas reclamações. Agora, você comprar numa empresa em que não tem um reconhecimento nacional, que você não tem nenhuma notícia dela na praça, você corre o risco de levar sem ludibriado aí. No caso, sendo enganado numa compra através da internet, às vezes a gente encontra alguns anúncios com esses preços bem atrativos em páginas oficiais, como redes sociais, Facebook, às vezes no Instagram, a gente encontra muitas propagandas e a gente vê que ali não condiz com a realidade. Eu comprando e caindo no golpe, eu tenho como acionar a rede social que colocou aquele produto abaixo do mercado, que se tratou de um golpe? Quem vai se responsabilizar? É o consumidor que vai ficar no prejuízo mesmo? Ou não? Olha, a rede não, né? Tem que ser o site. Agora, o que é que acontece? A gente estava discutindo um tempo desse, uma alteração na legislação para que esse site, todo site tivesse uma loja física. Quando você pega um site de uma loja de grande departamento, um fábrica de site, esse fatalmente você não terá problema na resolução de qualquer conflito existente. Não é que vai ser perfeito, que vai chegar num endereço, você tem a possibilidade de pagar e de receber. Agora, quando você compra num site em que não disponibiliza um telefone, um endereço, a gente não tem nem como autuar esse site. Como é que eu vou notificar esse site? Pela internet, mandando um e-mail? Eu não tenho condições. Então, é prático, é mais barato, mas também é mais perigoso. Verdade. E, regra geral, a gente pode acabar caindo nos crimes cibernéticos, né? Isso vai acabar se transformando não só numa relação comercial, mas num desdobramento aí de natureza criminal. Nós temos até delegacia já especializada aí, para isso aí. Tratando disso. Ok, vou pedir licença aqui mais uma vez aos nossos convidados. A gente agora vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia e a partir de agora vamos dar uma força a você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. A gente vai mostrar agora as oportunidades de emprego no quadro Há Vagas. Então vamos ao que interessa, conferir aqui no nosso telão as oportunidades para hoje. Olha só, uma vaga para técnico de nutrição. Exigência, ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 1.235 é o salário, uma vaga para técnico de nutrição. Vamos conferir agora a próxima oportunidade de trabalho, 2 vagas para consultor, exigência, ensino médio completo, 6 meses de experiência, R$ 957 é o salário, 2 vagas para consultor. Vamos agora à próxima oportunidade de trabalho. A seguinte é uma vaga para analista de suporte de sistema. Exigência, ensino superior completo, experiência de 6 meses, salário R$ 3.500, uma vaga para analista de suporte de sistema. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato
papel e caneta na mão, anote aí o número, é o 3355-2900, 3355-2900. Muito boa sorte para você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Agora vamos seguir aqui com o nosso programa respondendo as perguntas, dúvidas que chegaram através da nossa linha interativa. Vamos conferir as perguntas dos nossos telespectadores. A primeira dúvida, olha só, do Ivo de Andrade, ele que é de Camaragibe. A pergunta dele é a seguinte: chegaram 3 contas de água na casa dele, porém ele já efetuou o pagamento de todas e tem os comprovantes. Os comprovantes, ele está com esses comprovantes, né? A Compesa diz que os pagamentos eles não foram realizados. Como devo proceder para resolver esse problema? Se o consumidor tem o comprovante que efetuou o pagamento, cabe à Compesa simplesmente aceitá-los, salvo se fosse um caso de fraude, isso, aquilo, outro. O que é que acontece às vezes? É que se paga num correspondente bancário ou se paga numa agência bancária e esse valor não é repassado para o cedente do título, que no caso é a Compesa. Isso não diz respeito ao consumidor. Se ele está com os comprovantes, se houver a suspensão do serviço, ele pode socorrer o judiciário para que haja o restabelecimento do serviço e uma indenização por dano moral, caso haja a negativação, e também pela suspensão indevida do fornecimento. Ok, vamos à próxima pergunta. Temos aqui outra dúvida. A dúvida seguinte é da Maria Pereira, de Olinda. Ela disse que já faz um tempo que foi comprar cerâmica numa determinada loja, mas disseram que a entrega seria em 8 dias. Porém, só chegou mais de um mês depois. A justificativa da demora foi porque tinha acabado e estavam aguardando uma nova remessa. No ato da compra, isso não foi informado. Como é que fica essa situação dessa telespectadora? Pois é, quando chegou 2 caixas, né, de cerâmica estavam quando chegou quebradas, 2 caixas ainda né? teve isso. Ó. Quando chegou 2 caixas de cerâmica estavam quebradas. Neste caso, o que deveria ter feito? Ou será que ela pode fazer alguma coisa? O que eu observo aí é que houve uma relação contratual com um prazo de entrega que foi descumprido. Então, se efetivamente ela sofreu algum dano em razão disso, sei lá, a cerâmica era para um restaurante, demorou a abrir o restaurante, enfim, qualquer tipo de situação desse sentido, ela pode, enfim, procurar o Poder Judiciário, apurar um eventual dano em relação dessa demora na entrega dos produtos. Agora, em relação a esses produtos que chegaram, né, quebrados, as caixas que vieram quebrados, obviamente ela deveria ter recusado a entrega e o fornecedor ele é obrigado a entregar o produto de forma íntegra, né, de forma completa, né, sem nenhuma avaria, sem nenhum dano, afinal foi assim que ela adquiriu. E mais, tem uma lei estadual em vigência que produtos em que o consumidor não leva no ato da aquisição é obrigado a pôr um carimbo com a data e o horário da entrega. Até porque se aquele produto não foi entregue naquele data e naquele horário, ele pode simplesmente descumprir o contrato, não me interessa mais. Porque se essa cerâmica foi para uma determinada circunstância em que ela não podia esperar, ela podia muito bem ter comprado uma outra cerâmica e desfazer aquele negócio. Essa data de entrega é importante, me veio agora à mente, é que você compra um produto na internet, demora, obviamente, a chegar, né? Aí você começa a contar a garantia a partir de quando? Da compra ou da entrega, né? Então, a garantia só vai iniciar no momento de que você recebe o produto, né? Então, é um ponto importante também em relação a isso. Mas, de qualquer forma, Márcio, aí o consumidor ele ainda tem aquele privilégio de, dentro dos 7 dias, do direito de arrependimento, dizer, eu não quero. Não precisa nem dizer se está com defeito, se não gostou, eu não quero. Então, se comprou. Isso acontece muito na época de período festivo, né? Independente se seja a compra presencial ou na internet. Também só para compra na internet, já que ela não é presencial. Comprei, chegou hoje, quero mais não. Você tem 7 dias para devolver e pegar seu dinheiro de volta. Ok, essas foram as perguntas que chegaram através da nossa linha interativa. A gente vai seguir agora com o programa respondendo as dúvidas que chegaram através do nosso WhatsApp. Você que acessou o WhatsApp, deixou sua dúvida, a gente vai repassar a partir de agora para os nossos convidados. Vamos aqui conferir as várias perguntas que chegaram através do nosso WhatsApp. Tem aqui a Cristiane Oliveira de Tegipió. Ela quer saber o seguinte: como se proteger num contrato de serviços informais? No caso, a reforma de uma casa. No caso, ela fala, profissionais como pedreiros. Tem como ela se proteger ou não tem? Primeiro, antes de contratar, buscar informações, buscar para quem ele já trabalhou. Se tiver boas informações, isso não vai
não vai isentar ela de fazer um contrato por escrito e nunca pagar o preço sem que o serviço seja prestado. Faça um contrato que você vai pagando a maneira que o serviço for prestado. É muito comum quando você contrata a fabricação de um móvel em que as pessoas queiram receber à vista, sob o argumento de que precisa comprar o material. Não, eu aconselho a não pagar. Você pode dar um pequeno sinal e, à medida em que os móveis forem entregues, ele vai fazendo o pagamento. Isso vai desde do trabalhador informal até também as grandes empresas que se dispõem a fazer esse serviço. Temos aqui outra pergunta do Santos, ele diz o seguinte: tem uma dívida com um cartão de crédito e eles ligam, né, fazem diversas ligações cobrando. No momento ele diz que está sem condições de pagar essa dívida. Aí eles dizem que essa dívida vai parar no cartório, ainda ligam para diversas pessoas para fazer essa cobrança no nome dele. Isso está trazendo um constrangimento muito grande. O que é que eu devo fazer? Veja, eu identifico que é um crime, né, se houver um excesso, há um crime contra a relação do consumo, né? O próprio Código de Defesa do Consumidor estabelece os critérios dessas cobranças de dívida, né? O consumidor não pode ser exposto ao ridículo, não pode ser ameaçado, nem colocado a nenhuma situação de constrangimento. Eu diria, por exemplo, fazer uma ligação cobrando num dia de domingo, né? É uma situação vexatória. Então, é uma situação que coloca o consumidor, sei lá, está lá com seus familiares na sua residência e recebe uma ligação fazendo cobrança, ou mensagens ameaçadoras, dizendo vou protestar o título, né? Embora seja um exercício regular do direito, para uma pessoa que tem um senso comum, não consegue identificar, não consegue esclarecer isso. E aí tem algumas coisas bem interessantes que são gritantes, né? Você pega, por exemplo, aí uma senhorazinha, sei lá, 80 e poucos anos de idade, ela recebe uma cobrança e alguém diz assim, olha, se a senhora não pagar, eu vou executar a senhora. Então ela pode entender isso como sendo uma ameaça de morte, né? Então o Código de Defesa do Consumidor, ele protege, né, a parte mais fraca nessa condição, e o fornecedor do serviço, as instituições financeiras, devem tomar cuidado como essas cobranças são realizadas. Então não pode ser em tom de ameaça, né, nem abusiva, né, em excesso, né, e nem colocar o consumidor em nenhuma situação de constrangimento. A situação de constrangimento é bem interessante, eu já fiz a defesa do consumidor, a situação foi exatamente essa. Um dia de sábado chegou um cobrador na porta da casa dele, 2 metros de altura, né, uma camisa preta com escrito na camisa assim, cobrador. Né? Você veja, você recebeu uma pessoa um dia de sábado na sua residência, né? Você pode achar que não tem nada a ver, mas intimidatório por é demais, uma né? situação totalmente fora da regra. Então esses excessos não são permitidos. E esse fato de cobrar terceiro, ele já pode ir diretamente ao juizado pedir dano moral, porque constrangeu. Né? Não pode efetuar, dizer ao vizinho, manda ele ligar para fulano que ele está devendo. Não pode ligar para um parente, um ambiente de trabalho, deixando um recado desse tom aí, porque isso enseja o dano moral. Ok, temos aqui outra participação. José Raimundo de Assis, do bairro das Graças, ele disse que há 20 anos ele tinha um título patrimonial de um parque aquático aqui no Grande Recife. Mudou de endereço residencial, perdeu o interesse também de desfrutar desse parque, ele não pagou mais a anuidade. Mas há 5 anos, né, após esses 20 anos, apareceu uma empresa de cobrança pedindo para que ele pagasse os últimos 5 anos de anuidade. Caso contrário, iriam negativar o nome dele. Pergunto, sou obrigado a pagar ou essa dívida já foi perdoada? Não pague, e se a cobrança permanecer, vá ao PROCON. Primeiro porque está prescrito e a gente tem, dependendo de quem esteja fazendo a cobrança, a gente tem informe de que isso é um golpe. Ok, temos mais participações através da nossa linha interativa. A dúvida agora é da Rosália Macário, ela que é de Paulista. Ela fala o seguinte, no caso de assalto em ônibus, o passageiro ele tem direito à indenização? Não. Não tem esse direito. Não tem esse direito, porque não há uma previsão dentro do contrato de transporte, né, não tem como o transportador prever que no curso do período ele seria alvo de um assalto. Muito embora hoje a gente vê os números divulgados em relação a isso. É preciso modificar a legislação. Ele vende o resultado, que é levar você de um local para o outro. Agora, se tiver um acidente no percurso, se você levar uma queda em decorrência de uma freada brusca, ou o que quer que seja, aí você tem direito de ser ressarcido, inclusive dos equipamentos que foram danificados. A única ressalva com relação ao assalto é do cobrador e do motorista.
por força da convenção coletiva de classe. Agora, se o assalto for dentro de um estabelecimento bancário ou se for no estacionamento do estabelecimento bancário na calçada, você tem o direito, porque o banco vende o serviço com base na segurança. Empresa de transporte, ele vende o transporte, que é o resultado de lhe entregar. Tem uma situação bem peculiar com esses contratos de transporte, porque, regra geral, como o Roberto falou, se ele for cumprido dentro da conformidade, não há responsabilização do fornecedor do serviço de transporte. Mas quando o fornecedor do serviço não cumpre a regra, né? Por exemplo, o motorista do ônibus resolveu pegar um atalho porque saiu do engarrafamento, né? Ou seja, ele está cumprindo o contrato diferente tal qual foi contratado e acaba entrando num lugar mais perigoso e acaba acontecendo um assalto. Nesse caso, sim. Né? Uma situação também interessante que às vezes acontece, deixar o passageiro fora da parada do ônibus, né? Sei lá, a parada está aqui, aí está muito escura por uma situação qualquer, aí resolve deixar o passageiro lá no sinal ou fora da regra. Nesses casos também penso que haveria uma responsabilidade do transportador, porque ele descumpriu a regra da prestação do serviço. Ok, dúvida esclarecida. Agora temos outra pergunta. Cristiane Oliveira, de Tegipió. A dúvida dela é a seguinte: no ato da compra, é obrigação da loja testar o aparelho? Olha, eu exigiria, não é? Porque dali mesmo eu deixava. Porque você vai comprar um produto lacrado, né? Então se você paga e após o pagamento você já abre o produto e o produto tiver com defeito ou com vício, vai dizer vá assistência técnica. Eu só compro se me deixar testar. Eu boto o cartão de crédito, eu digo, tá aqui, pode segurar. Se o produto funcionar, eu vou levar. Mas é claro que com uma geladeira, aquele produto que não esteja na loja, você não tem como testar. Mas o ideal é dar preferência às lojas que efetuem o teste e que se comprometam por mera liberalidade a efetuar a troca em 5 dias, 3 dias, 10 dias, né? Quando a gente sabe que essa obrigação não é dela, mas como ela se obrigou. Tem várias lojas de departamento e supermercado que concedem essa liberalidade. Então, é mais negócio comprar nesses estabelecimentos. Ok, temos outra participação através da linha interativa. Paulo Silva, de Caruaru. Ele quer saber quais os direitos dos usuários de bancos federais que estão com as suas agências fechadas no interior do estado, isso devido às ações criminosas. Olha, nós temos um procedimento instaurado. Isso aí foi alvo de uma audiência pública na Assembleia. O que a gente está pedindo, inclusive esse procedimento, os bancos não quiseram subscrever um TAC, aqueles bancos em que as atividades ainda continuam em algumas cidades paralisadas. O que a gente pede para esses bancos é que não haja a cobrança da tarifa, aquela taxa de serviço. Por quê? Porque o serviço não está sendo prestado naquela localidade em que você escolheu a ser atendido. Não nos importa se ele tem uma agência bancária a 10 km, a 20 km, se ele tem uma internet, se ele tem um autoatendimento, uma casa lotérica com os Correios, porque toda casa lotérica e Correio não são instituições financeiras, então há limite de valores para qualquer operação. Então, se minha cidade, por exemplo, São Vicente Ferre, foi alvo dos vândalos, dos assaltantes, que os bancos estão fechados há 50 dias, em que a população está se deslocando à cidade de Timbaúba, o banco ali não pode estar cobrando taxa porque o serviço não está sendo prestado em sua plenitude. Então, nós vamos punir a instituição que não faça a devolução dessa tarifa para esse correntista. Ok, temos aqui uma pergunta. A pessoa não se identificou, mas disse que está com um vazamento, tem vários protocolos e não consegue resolver junto à Compesa. Posso procurar o PROCON para tentar resolver esse problema ou qual outro órgão que eu posso tentar buscar uma ajuda? Deve procurar o PROCON, como também pode procurar a ARP, que é a agência reguladora, mas procure uma das unidades mais próximas da residência dela que nós vamos resolver esse problema. Ok, vou pedir licença agora aos nossos convidados, a gente vai conferir o resultado da enquete. A pergunta que a gente fez hoje foi a seguinte: você que está em casa já teve algum problema ao adquirir um produto ou um serviço? Olha só, 90% das pessoas que ligaram para a gente, participaram através das redes sociais também, disseram que sim, que já tiveram problemas ali ao adquirir um produto ou serviço. 10% falaram que não.
Queria agradecer a você que ligou, participou, respondendo aqui a nossa enquete. Também queria agradecer aos nossos convidados. Estamos agora na reta final. Roberto Campos, gerente de fiscalização do Procon Pernambuco. Muito obrigado por sua participação. Agora o espaço está aberto para o último recado. Considerações finais, fique à vontade. Nós que agradecemos, esperamos ser convidados outras vezes para que a gente possa esclarecer cada vez mais essa iniciativa louvável da emissora e dizer ao consumidor que ele pode consumir, desde que se faça de uma forma consciente, para evitar superendividar. Compre aquilo só que realmente necessita. Mais uma vez, muito obrigado, Roberto. Queria agradecer o Márcio Marques, ele que é advogado, especialista em direito do consumidor, professor da Faculdade de Estácio. Mais uma vez, obrigado. O espaço agora está aberto para um último recado. Fique à vontade. Obrigado pelo convite, estou à disposição aí para a gente conversar não só desse tema, mas de outros temas que sejam de interesse da nossa sociedade. Agradecer a Roberto aqui por estar aqui conosco nessa manhã. E queria deixar um recadinho que lá na Faculdade Estácio nós temos um núcleo de prática jurídica que fazemos assessoria jurídica gratuita a pessoas hipossuficientes. Funciona das 7 até as 19 e o telefone de lá é 3226-9017 na Avenida de Carvalho 1680. Mais uma vez, obrigado aqui aos nossos convidados. Queria agradecer também a você que está em casa. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um forte abraço e até lá!